começar com a orientação do apóstolo Paulo aos Filipenses. A maioria desses textos que eu vou expor são bem conhecidos. Eu tenho certeza que você já encontrou conforto nesses textos. Então, revê-los, com certeza, será um bálsamo para a sua vida. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 até o verso 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai querido, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos conduza através das palavras dessa passagem que foram inspiradas por Ti, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a experimentar essa paz que está prometida aqui. Nos ajude a lidar com ansiedade, como o apóstolo Paulo aqui ajuda a igreja de Filipos a fazer. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar as angústias desse mundo de acordo com aquilo que o Senhor nos revela, para que nós possamos dar testemunho a um mundo desesperado, a um mundo vazio, cheio de dores e angústias. É o que pedi em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas observações antes de passarmos à exposição do texto. Primeiro, vocês perceberam que aparentemente eu ignorei o subtítulo, o negrito que está aí entre o verso 7 e o verso 8, pelo menos na Almeida atualizada, Nova Almeida, entre o verso 7 e o verso 8, tem um subtítulo em negrito dizendo em que pensar, não é isso? Isso aí não foi colocado pelo apóstolo Paulo, como vocês sabem, isso é a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou, bem intencionada. Ela queria dizer ao leitor o que é que Paulo vai falar em seguida. Mas ao fazer isso, algumas vezes, as sociedades bíblicas quebram o fluxo do pensamento, quebram a unidade da passagem, por assim dizer. Porque Paulo não parou de falar do assunto, não. Ele no verso 6, ele termina no verso 6, ele fala que nós não devemos andar ansiosos, e no verso 7 ele fala que a paz de Deus vai estar conosco. E ele continua a falar nisso, tanto é que no verso 9 ele termina dizendo, e o Deus da paz será convosco. Então o tema do verso 6 até o verso 9 é essa paz que vem de Deus. Então o negrito aí impede o leitor, né, desavisado, de perceber que há uma coerência aí, não é? Há uma linha de pensamento aí, há uma argumentação que o apóstolo Paulo está fazendo. Então eu vou tratar o texto como um todo. Segunda observação é que quando Paulo escreveu isso, ele estava preso em Roma, aguardando julgamento de acusações que os judeus haviam feito contra ele, com a possibilidade de que ele encarasse a sentença de morte. Não ocorreu, ele foi livre daquela primeira prisão, ele vai morrer menos de 6 anos depois, às mãos do imperador Nero ali em Roma. Essa é a sua primeira prisão, provavelmente na cidade de Roma. Por que isso é importante? Não deixa de ser, no mínimo, curioso o fato de que um homem que está preso não tem liberdade de ir para onde ele gostaria de ir, que foi interrompido no meio de uma tarefa que ele recebeu de Deus, que era pregar o evangelho ao mundo todo. Esse que tinha todas as razões do mundo para estar angustiado, deprimido, desanimado, abatido, porque estava ali preso, isolado do trabalho que ele queria fazer. Entretanto, é o mesmo homem que diz para os seus leitores o tempo todo nessa carta, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui ele diz isso, não vivam ansiosos por coisa nenhuma,
Paulo está pregando aquilo que ele sabe que é verdade. Ele tinha tudo para ser uma pessoa ansiosa, preocupada, desanimada e pensando no que o futuro haveria de lhe reservar. Entretanto, pela graça de Deus, esse homem havia aprendido a enfrentar as agruras da vida de uma forma tal que ele podia, com autoridade, com sinceridade e sem hipocrisia, orientar os crentes de Filipos a viver uma vida em paz, uma vida de alegria no Senhor, mesmo no meio de todas as dificuldades. A passagem tem uma divisão muito simples. Primeira ordem, para que eles não andem ansiosos, no verso 6, e depois 3 orientações práticas sobre como eles deveriam cumprir essa ordem. Não andem ansiosos. Primeiro, vocês têm que orar para que vocês não vivam ansiosos, para que vocês tenham a paz de Deus. Isso aí está no verso 6 e no verso 7. Vocês têm que pensar da maneira correta, é isso o ensino do verso 8. E vocês têm que viver de acordo com o padrão e o modelo que eu deixei para vocês. E o Deus da paz será com vocês. Então, é muito simples. O que falta é a gente colocar em prática, não é? Mas é muito simples o que está aqui. Então, vamos lá. Vamos esmiuçar o texto aqui. Primeiro, a ordem de Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem mesmo. Não é um conselho, não é uma sugestão, não é um pedido, não é uma opinião. Está no imperativo, que é o modo do verbo que sempre indica ordem. O imperativo espera ser obedecido. Então, é como se Paulo dissesse: se é um mandamento, segue-se que se eu vivo ansioso, eu estou quebrando esse mandamento e, obviamente, eu estou em falta diante de Deus. E, por outro lado, se é um mandamento que eu não viva ansioso por coisa nenhuma, significa que Deus quer que eu experimente a paz dele e a não ansiedade em todos os momentos e todas as situações da minha vida. Portanto, eu sei que eu não estarei sozinho na minha busca por paz. Porque Deus faz em nós aquilo que Ele pede. Aliás, essa é uma frase muito antiga, atribuída a Agostinho, né? Manda o que quiseres, dá-me a tua graça e manda o que quiseres, ou opera em mim tudo aquilo que pedes. Então, se Deus pede alguma coisa para nós, nós podemos orar aquela coisa e argumentar com Deus, dizendo: o Senhor está dizendo aqui para eu não viver ansioso. Então, mas como é que eu vou obedecer isso se o Senhor não me ajuda? Se o Senhor não me mostra como? Se o Senhor não me coloca pessoas na minha vida que possam me auxiliar? Então, o fato de ser um imperativo e uma ordem por si só já nos traz pensamentos importantes. Eu já mencionei aqui que existe algum tipo de ansiedade, de angústia, que não é decorrente de problemas espirituais. Então, com isso aí você vai tratar com o seu médico. Mas há sim angústias e ansiedades que são derivadas de uma falta de uma compreensão melhor de quem é Deus e daquilo que Ele nos prometeu e como nós devemos viver aqui nesse mundo. Daí esse imperativo ser dirigido nessa direção. A palavra ansioso que a gente vai encontrar, às vezes traduzido de outra maneira, ou preocupados, como é traduzido na palavra que Jesus fala a respeito disso em Mateus 6, ela é a tradução de uma palavra grega em cuja raiz está a ideia de dividir. Merimna significa divisão em grego, é daí que vem o ansioso, o preocupado. E a ideia faz todo sentido. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está com a mente dividida, ou seja, não fecha a conta, né? Não está redondinho na cabeça, mas está espalhado, está puxando em várias direções. É por isso que a gente não dorme de noite, não é? Exatamente porque não consegue fechar. Está dividido, a mente está dividida. E o oposto disso seria a coisa estar coesa, fechada, redondinha. Aí a gente descansa, a gente dorme, a gente se tranquiliza, a gente se acalma. É isso que aqui Paulo está dizendo para os filipenses, que eles não vivam com a mente dessa maneira, não vivam inquietos. Poderia ser uma tradução boa também. Eu não creio que Paulo aqui está
sugerindo com isso que é possível uma vida onde nunca o cristão vai sentir alguma inquietação ou alguma ansiedade. Porque quando ele diz não, ele não está dizendo não fique ansioso nunca. Ele está dizendo aqui, não andem ansiosos. Andar aqui figurativamente significa viver. Então não vivam uma vida marcada pela inquietação e pela ansiedade. Então o que Paulo está proibindo aqui não é aqueles momentos compreensíveis em que a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, inquieto com alguma situação da vida envolvendo nosso sustento, a nossa saúde, os nossos familiares, mas é um estado constante em que o crente ele vive inquieto, ele vive preocupado com tudo, ele fica ansioso com todas as coisas, que é o próximo ponto aqui, não é? Não andeis ansioso de coisa alguma. Então não existe, é como se Paulo dissesse, não há desculpa nenhuma para um crente em Jesus Cristo viver uma vida de ansiedade, de inquietação e de preocupação. Não há nenhum motivo, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Eu sei que nós temos motivos, tem doença, tem a questão financeira, a questão do sustento, a questão do futuro, a preocupação com filhos, a preocupação com meus negócios, enfim, não é? A vida nos traz tantas preocupações e tantas angústias, mas nenhuma dessas coisas é forte o suficiente ou importante o suficiente para justificar que você viva uma vida de inquietação e de preocupação. Que em alguns momentos eu posso ter, eu imagino que não há ninguém questiona isso. Né? Aqui e acolá aparece alguma coisa na vida, a gente fica inquieto. Mas viver dessa forma não é o que Deus quer, certamente, para nós. É isso que esse mandamento quer dizer. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não vivam inquietos por nenhum motivo, por mais importante que ele possa parecer. Em vez disso, o apóstolo Paulo nos diz aqui, nós devemos orar. Essa é a primeira orientação que ele dá aqui para os filipenses. Em tudo, porém, ou seja, em todas as circunstâncias que nos trazem preocupações, o porém coloca a alternativa aí, não é? Em vez de você viver ansioso, traga essas ansiedades diante de Deus. Primeira coisa que ele orienta é orar. E pode parecer óbvio, mas não é. A gente sabe por experiência que quando vem uma notícia ruim, alguma coisa acontece, que às vezes a última coisa que a gente deixa para fazer é orar. A primeira reação é enfrentar. Né? Como é que eu resolvo isso? O que é que eu tenho que fazer para resolver essa situação? E aí, de repente, a uma certa altura, quando a gente já tentou alguma coisa, a gente lembra de orar. Não é natural que a nossa primeira reação seja de oração, porque apesar de termos sido salvos e justificados, nós continuamos pecadores e a inclinação do nosso coração nem sempre é para Deus o tempo todo. Então, quando chega a ansiedade e a preocupação, ou qualquer coisa que possa motivar isso aí, nem sempre nós oramos, ou nós deixamos para orar muito tempo depois. Então, aqui a primeira coisa que nós podemos aprender, praticar isso, se é alguma coisa que a gente tem que aprender a fazer, não é só na teoria não. Né? Na teoria aqui está muito bonito. Aprender isso, fazer disso uma disciplina, que na hora que a ansiedade começa a levantar a sua cabeça feia dentro do meu coração, é o momento que eu vou orar e trazer diante de Deus aquilo que está permitindo que a ansiedade se instale, que o pavor, que o pânico comece a entrar no meu coração. É quando então eu devo buscar a Deus. A primeira coisa a fazer. E Paulo nos diz aqui algumas coisas que podem nos ajudar a orar. Ele diz que primeiro ele fala assim, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus já conhece, Ele sabe exatamente o que é que nós estamos passando e o que é que nós precisamos, mas Ele quer que nós digamos a Ele. Isso faz parte do processo de cura, e isso faz parte do processo de nós aprendermos a viver em paz. É contar a Deus, é dizer, é fazer conhecida diante de Deus, como se Ele não soubesse, exatamente o que é que nós estamos precisando. É dizer para Deus, Deus, eu quero trazer diante do Senhor a minha angústia, quero trazer a minha preocupação, o meu medo, o meu pavor.
E eu vou trazer isso todo dia diante do Senhor. Quero colocar diante do Senhor. O Senhor sabe disso, o Senhor pede que eu faça isso. Isso é terapêutico, isso é importante, porque lembra você, primeiro, que você não está só. Segundo, que há um Deus que ama você. Terceiro, que Ele lhe ouve e que Ele pode atender a sua oração e pode ajudar você a atravessar esse momento de angústia e esse momento de dificuldade. Orar é você fazer conhecidas diante de Deus as suas necessidades. Paulo aqui se refere à oração, primeiro como sendo petição. Está vendo aí no verso 6? Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. É autoexplicativa a palavra, né? Pedir alguma coisa, apresentar um requerimento, né? Solicitar alguma coisa. Deus quer que a gente peça para Ele. Ele sabe que a gente está angustiado, sabe que está passando um momento difícil, mas Ele quer que você chegue diante dEle, diga a Ele isso e que você peça. Petição é a primeira coisa. Segundo, pela oração. Oração é a palavra mais comum na Bíblia para significar oração, e ela é muito ampla. É o ato de você se colocar diante de Deus e falar com Deus, escutar Deus falar com você, enfim, ter um diálogo com Deus, conversar com Deus. A palavra oração é a palavra mais ampla que a gente tem no Novo Testamento para isso. Súplica já indica um tipo de oração em que você já se ajoelhou, né, já está quebrantado, seu coração já está compungido e você quer muito aquilo, né? Você não está pedindo mais, você já está suplicando, é diferente, né? Você já está suplicando a Deus, já está pedindo com lágrimas, pedindo com clamor, pedindo diante de Deus, com todo o seu coração, para que Ele ouça, para que Ele veja, para que Ele atenda aquele momento que você está falando. E olha aí como termina, com ações de graças, porque Deus quer que você lembre, na hora da ansiedade, tudo o que Ele já fez por você. Isso é outra coisa que a gente esquece direto. A gente tem a teoria, né? Mas na prática é isso aí. Na hora que a ansiedade vem, especialmente aquelas coisas, as ansiedades e preocupações relacionadas com o futuro, né? Que tem a ver com dinheiro, saúde, enfim, coisas que estão fora do nosso controle, a gente esquece de olhar para o passado e ver quanta coisa Deus já fez por nós. Não há nenhum de vocês aqui que não poderia se levantar hoje, vir aqui à frente e dar testemunho e apresentar ações de graças a Deus. Vocês têm tanta coisa pela qual agradecer, tanta coisa, tanta, e a gente esquece. E é exatamente porque a gente esquece como Deus tem cuidado, como Deus proveu, como Ele nos sustentou, como Ele vem caminhando com a gente. Exatamente porque a gente se esquece disso, é que a gente entra nesse processo de ansiedade, de preocupação. E Deus toda vez tem que chegar e dizer: filho, você não lembra quando você estava assim ano passado? Você não lembra quando aconteceu aquilo e aquilo outro? Você não lembra como eu lhe livrei, como eu lhe ajudei? Você não percebe que apesar de todas as suas angústias, você continua crente, eu continuo aqui, você continua firme, apesar de todas as dificuldades, a vida continua, você continua dando testemunho de mim, você não se desviou de mim, você não desanimou, você não desistiu como outras pessoas. Com ações de graças, essas orações, súplicas que dão conhecimento a Deus das nossas necessidades, tem que ser lembradas disso aí para não parecer a Deus que a gente é ingrato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando a ansiedade vem, a preocupação está diante de você, não vai conforme você pensa e a preocupação começa a querer entrar, ore. Tire um tempo para Deus. Geralmente é bom anteceder isso com a leitura da Bíblia. Ler a palavra de Deus faz a oração mais fácil, mais embasada. Primeiro ouvir Deus falando e depois você fala com Ele. Você suplica, você agradece a Deus tudo o que Ele tem feito. Muita gente sofre mais tempo do que deveria, porque tem uma vida de oração defeituosa. Defeituosa. Não tem o costume de orar e de suplicar, de agradecer a Deus, de abrir o coração diante dEle. Então, se você sofre com isso, sofre com ansiedade, com inquietação, com preocupação,
irá todo dia para orar e trazer diante de Deus aquilo que lhe aflige com ações de graças. E olha a promessa que está atrelada a isso aí no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba que Paulo aqui no verso 7, ele localiza a ansiedade no coração e na mente. Não é? E de fato é isso mesmo. É uma coisa dentro de nós, bem dentro, aquilo que nós somos por dentro. É isso aí que fica inquieto, é isso aí que fica dividido, nosso coração e nossa mente. Mas se nós orarmos, diz o apóstolo Paulo, Deus vai mandar a sua paz guardar o nosso coração. Aqui eu queria que você visse o que é a paz de Deus. Há uma diferença aqui entre a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é aquilo que acontece na justificação. Quando você primeiro creu em Jesus, você foi perdoado, foi aceito por Deus. Então, você antes era inimigo, mas agora você foi reconciliado com Deus. Então, todo crente, ansioso ou não, por definição, ele tem paz com Deus. Isso aí já é uma coisa que é dada, isso não depende de você. Isso aí foi Deus que reconciliou você com Ele mediante Jesus Cristo. Então Deus está em paz com você e você está em paz com Deus. Esse é o estado do regenerado, do convertido e do salvo. Ele está em paz com Deus. Isso Paulo fala lá em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é dessa paz que o apóstolo Paulo está falando aqui. E não é ficando ansioso que você vai perder a paz com Deus. Essa você nunca perde. Se você já foi reconciliado com Deus, você nunca vai perder esse status de paz com Deus. O que Paulo está falando aqui é da paz que procede de Deus. Aí ele está falando do sentimento, da emoção, da sensação. A paz de Deus, essa você pode não ter. Então, o ideal é que você tenha paz com Deus e a paz de Deus. Mas é muito frequente, não é? É muito frequente acontecer que, assim, é raro, mas acontece sempre, não é? Que o crente, ele tem paz com Deus, mas nem sempre a paz de Deus no coração. Nem sempre ele tem a paz de Deus no coração. Por quê? Porque não ora, não é? Primeira coisa aqui, porque ele não busca essa paz através da oração. Paulo está prometendo que Deus vai mandar a sua paz guardar o nosso coração. Guardar é um termo militar, que é usado para descrever a tarefa de uma sentinela que monta a guarda à entrada de um quartel. Ela fica ali armada para não deixar nenhum inimigo entrar. A paz de Deus monta a guarda à entrada do seu coração para não deixar a ansiedade entrar. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, que é a razão de tudo isso, é a base para Deus fazer tudo isso. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Excede todo o entendimento. Então, eu não posso nem explicar, né? Se ela excede todo de explicar para vocês. Mas eu tenho certeza de que todo crente verdadeiro, alguma vez na vida, já experimentou essa paz de Deus que transborda e que desafia qualquer expectativa de definição e de esclarecimento. Que se você quisesse descrever aquela experiência que você teve de paz, de tranquilidade, de calmaria que entrou no seu coração, seguida de gozo, de regozijo, você não teria como explicar para alguém o que é que aconteceu. Você só diria: eu passei por um livramento, Deus atendeu minha oração, meu coração está em paz. E você não saberia como descrever. Nossa mente e o nosso corpo podem suportar. É por isso que vai ter ressurreição dos mortos, para que a gente possa, para que o vaso possa suportar a glória que nos espera. Mas aqui no mundo é um vasinho de barro, né? É um jumentinho que leva um fardo grande e nem sempre a gente consegue. Pedro fala disso na sua primeira carta, quando ele se refere a uma alegria indizível e cheia de glória. Paulo se refere a isso também em Romanos capítulo 8, quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse que quando chegou lá no céu, no arrebatamento que ele teve, ele ouviu coisas que ao homem não é lícito referir.
Então nós experimentamos, se por um lado a gente experimenta a ansiedade, a tristeza, a depressão, a melancolia, por outro, Deus concede que aqui nessa vida a gente experimente coisas que desafiam, inclusive, nossa capacidade de explicação e de entendimento. E isso é que é chamado a paz que vem de Deus. Paz de Deus no nosso coração. Você quer isso? Primeira coisa, tem que orar. Deus pode lhe dar sem que você ore? Claro. Mas Ele quer que você ore. Ele quer que você peça. Ele quer que você entenda que é dele que vem essa paz. E você não vai encontrá-la nos meios humanos simplesmente, mas é alguma coisa que supera a nossa expectativa ou de descrição. No verso 8 temos a segunda orientação, que é pensar o que é correto. Eu vou ler de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja pensar no meu filho que mora nos Estados Unidos. Eu não estava pensando nele agora, mas se de repente eu começo a pensar nele, meu coração, vou sentir sentimentos de saudade e outras emoções, né? Se for um filho bom, saudade, né? Se não for, muita raiva, né? É melhor nem lembrar. Eu estou brincando. Mas entende o que eu quero dizer, não é? As emoções e as sensações, e geralmente ansiedade, angústia, isso tudo está mais no campo da emoção, da sensação, do sentimento. Eles seguem a mente. Então, onde a mente vai, o sentimento vai atrás acompanhando. Então, se você ocupa, o ponto é esse aqui do apóstolo Paulo, você tem que ocupar sua mente com aquilo que ele chama aqui, que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Se você ocupa o seu pensamento com a verdade, com aquilo que é justo, com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, então a sua mente, uma vez que ela foca nessas coisas, que ela gira nessas coisas, ela vai produzir sentimentos de tranquilidade, de confiança e de paz. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que parte do processo de ansiedade e de inquietação é que a mente não consegue se desligar daquilo que a aflige e que a ferroa. A gente fica rodando aquilo na mente, não é? Um dia desse eu vi um menino, né, com aquele cubo colorido, esqueço até o nome, né? Tá, e a mente, eu fiquei ali olhando, né? E ele mudava um lado, outro, tal, e a coisa, uma coisa puxava a outra, não tinha fim a quantidade de movimentos, até que finalmente ele fechou, né? Mas aí a mente da gente fica assim, a gente pega um problema e começa a olhar para ele, né? De todos os lados, o dia todo. A semana toda, aquilo ali, a gente, né, olhando de um lado para o outro, e não sabe, não tem saída. Já tentou fazer aquele cubinho, já tentei desistir, né, não consigo fazer, né, não consigo fazer. Então a gente faz a mesma coisa na cabeça, com o problema, qualquer que seja. E aí é claro que você vai ficar angustiado. É claro que a ansiedade vai entrar no seu coração. É claro que se você só ocupa a sua mente só com isso, e aí quando você não está fazendo isso, você vai ocupar com o quê? Aí, rede social. Vamos falar sério agora, rede social. E aí, de vez em quando tem umas piadas interessantes da rede social, né? Eu gosto de ver, ler, tem uns vídeos lá engraçados. De vez em quando a Minka também, eu vejo a Minka rindo sozinha, né? Aí eu vou ver o que é. Ela participa de um grupo de mulheres, não vou dizer qual é, fica mandando essas coisas, um monte de fofoqueira, né? Fica mandando essas, falando mal da vida dos outros, de vez em quando mandando esses videozinhos, né? Eu já disse para ela, olha essas pessoal de fofoca aí, brincando. Mas sempre, né? Agora, a rede social, as redes sociais, elas, exatamente por conta da natureza delas, elas trazem informações, especialmente na área de política, na área sanitária, na área financeira, na área econômica, que a gente nem sabe se aquilo é verdade, não tem nem como verificar se aquilo ali tem origem. Então tem gente que passa o dia inteiro lá, no Facebook, no Instagram, no Twitter, acompanhando aquilo ali. Eu já fiz isso, eu parei, eu tenho conta em todas as redes sociais, mas eu uso só mesmo para o meu ministério. Mas eu costumava ser um tuiteiro, tuitava o dia todo, ficava lendo lá aquilo ali, e às vezes eu saía assim, me arrastando, né? Me arrastando de tão abatido. Meu Deus, o mundo está acabando.
A coisa está ruim mesmo. Meu Deus, eu não posso sair na rua. Se eu sair, eu vou ficar doente. Ou então, tantas outras coisas, tanta desinformação de um lado e de outro. E você passa o dia todo vendo isso. Você quer o quê? Sentir o quê depois? A paz de Deus? Quando nem a Bíblia você leu. Como é que você quer a paz de Deus? É claro que você está ansioso. É claro que você está deprimido. É claro que você está abatido, está desanimado. Porque esse é o espírito do mundo. Eles não têm esperança. As coisas são sempre colocadas de uma perspectiva ou destrutiva, ou sem qualquer esperança de vida, ou de solução ou saída, ou expressando os interesses financeiros, políticos e de poder de um grupo, de outro grupo, e assim por diante. Agora, se você ocupa sua mente com aquilo que é saudável, você pode usar as redes sociais de maneira boa, tem coisa boa que você pode assistir, você tem que ser seletivo, tem que saber, tem que se policiar nisso. Se você ocupa sua mente com aquilo que de fato abençoa, edifica você, então você vai experimentar essa paz no coração. Essa é uma maneira, é assim que funciona, foi assim que Deus nos criou. E não adianta desafiar isso aí, porque é uma lei natural, não adianta você desafiar. Se você enche sua cabeça de lixo, é lixo que você vai comer no final do dia. Agora, se você ocupa sua mente, como está dizendo aqui o verso 8, com aquilo que é de Deus, lê bons livros. Qual foi a última vez que você leu um bom livro cristão? Lê a palavra de Deus todo dia, tira tempo para ler a Bíblia. Tem tantas ajudas, tem tantas Bíblias de estudo que podem ajudar você a fazer uma leitura regular da Bíblia. Escutar coisa boa na internet, isso vai fazer a diferença. Então, primeiro, orar. Segundo, ocupar a nossa mente com as coisas corretas. E terceiro, praticar aquilo que a gente já sabe. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que é melhor? O que é melhor do que a paz de Deus? É o Deus da paz estar conosco. Melhor do que a paz que vem dele, é ele vir a nós, é ele estar conosco. O Deus que dá essa paz estar conosco. E isso é prometido se você praticar. Paulo diz, se vocês fizerem o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O livro de Atos narra a estadia de Paulo na cidade de Filipos. Quando você lê lá a história da fundação da igreja de Filipos, Paulo está escrevendo para esse pessoal que se converteu através do ministério dele. Paulo foi preso, Paulo foi para a prisão. Meia-noite ele estava lá com Silas, cantando e louvando a Deus na prisão. Esse é o homem que pode dizer, o que vocês viram em mim, pratiquem, e o Deus da paz vai ser com vocês. Porque quando eu estive aí na cidade de vocês, e eu fui preso, chibateado, chicoteado, durante a noite ninguém me ouviu reclamar, gritar contra Deus, colocar a culpa em Deus e perguntar a Deus por que isso está acontecendo comigo. Deus é injusto, eu sou um servo missionário dele, e é assim que Deus me recompensa. Nenhum de vocês me ouviu fazer isso. No livro de Atos está dito, Atos 16, que na noite, lá de noite, ele e Silas cantavam e entoavam louvores a Deus. Esse é o homem que pode chegar e dizer, o que vocês viram em mim, pratiquem. Sejam como eu sou. Vivam dessa forma, sabendo que tudo colabora para o nosso bem. Sabendo que há um Deus que está no controle de tudo. E, portanto, cante louvores. Agradeça a esse Deus. Pratique isso. Eu, durante o tempo que tive aí, Paulo dizendo para eles, né, eu não peguei nada de vocês, não roubei nada de vocês, não enganei nada de vocês. Vivam uma vida santa, uma vida reta. E o Deus da paz será com vocês. 3 coisas. Orar, pensar e praticar. Para cumprir o mandamento, não vivam ansiosos por coisa nenhuma. Funciona como uma fórmula? Não é uma fórmula. Eu já fiz isso, teve dia que eu fiz isso. Senhor Deus, eu estou orando, eu estou pensando e eu estou praticando, mas eu estou angustiado do mesmo jeito. Né? Então, não é uma fórmula mágica, mas é um estilo de vida que você aprende. Estava lendo, você ora, você faz tudo.
segue a fórmula que está aqui, e parece que não funciona. Mas é que, né, Deus às vezes leva um tempinho para fazer isso. Ele quer testar você. Você vai continuar a confiar, né, ou tem que ser resultado imediato com você? Se não for logo no dia, você vai abandonar então isso aqui? Né? Então tem essa parte aí do delay de Deus, né? Deus tem um delay. A gente faz, a gente ora e tudo, e Ele responde, porque o tempo dele não é o nosso, né? O Piper, ele diz assim, quando ele está angustiado, ele está num dia assim, que só tem, que o coração dele está escuro, né? Trevas, a angústia. Então ele simplesmente pergunta, o que é que eu tenho que fazer hoje? Faz uma lista de coisas que você tem que fazer. Aí faça a primeira coisa da lista. Quando terminar, qual é a segunda coisa da lista? Ignore o que você está sentindo. Ignore completamente. Faça. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que lavar a louça, vou lavar a louça. Eu tenho que lavar a roupa do meu marido, vou lavar a roupa do meu marido. Eu tenho que responder um telefone fundamental, vou responder isso. Eu tenho que fazer isso, tem uma lista de coisas, tenho que limpar o cocô do cachorro, então bota na lista também. Faz tudo isso aí. Então, entende? Pratica, faz. Porque às vezes o que acontece? Quando a ansiedade chega, eu sei que é natural. O que é que a gente faz? A gente se joga na cama, se joga no sofá. Tem umas séries boas para assistir, mas outras que são uma droga, né? E tem uma hora que nem você está lá, simplesmente passou o dia, passou 2 dias, passou uma semana, e você simplesmente perdeu todo esse tempo lá, parado, sem fazer nada, só sentindo aquela angústia e tentando se distrair através dessas coisas que no fim não vão dar resultado nenhum. Então, praticar, trabalhe, faça, ocupe sua mente, ore, busque a Deus, e a promessa que nós temos aqui é que o Deus da paz será conosco. Pode ser que Ele não venha hoje à noite, pode ser que Ele não venha amanhã, pode ser que Ele teste você alguns dias, uma semana, ou mais do que isso, porque tem uma coisa mais importante do que você viver em paz. É aquilo que eu falei aqui, mais importante do que você ter a paz de Deus, é você ter o Deus da paz com você. E nem sempre a presença do Deus da paz conosco significa que a gente vai sentir euforia. Há um gozo, há uma tranquilidade, há uma confiança, mas às vezes a faca enfiada lá no coração permanece. E você tem que aprender a conviver com ela, sabendo que Deus está ali dizendo, eu te ajudo a suportar a dor, a angústia. Não foi essa a experiência de Paulo? Termino com essa experiência. 2 Coríntios 12, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi colocado um espinho na carne. Espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. 3 vezes Paulo pediu a Deus, tira de mim. 3 vezes, o homem que escreveu isso aqui, 3 vezes pediu a Deus, tira de mim essa angústia, esse espinho que me aflige. Qual foi a resposta de Deus? Não, porque a minha graça te basta. Melhor do que a paz de Deus é o Deus da paz conosco. Que Deus nos ajude, irmãos, essa semana a refletir sobre essas passagens, para que nós aprendamos a lidar com essa situação que é comum a todos nós, e que nós aprendamos a amar esse Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é.